Sejam bem-vindos ao canal Por Dentro das Redes. Eu sou o professor Marcelo Conterato e hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre o protocolo MPLS, Multi-Protocol Label Switching. Vamos entender por que o MPLS é um recurso que pode ser usado como alternativa ao roteamento IP tradicional. Nesta série de vídeos sobre o protocolo MPLS, começaremos revisando melhor o processo de seleção de caminhos no roteamento IP tradicional. Depois, vamos falar sobre os recursos básicos do MPLS, seus benefícios e os componentes da arquitetura do MPLS. No roteamento IP tradicional, as decisões de encaminhamento de pacotes são baseadas no endereço de IP. Antes que a funcionalidade básica do MPLS seja explicada, devemos discutir três fundamentos do roteamento IP tradicional. Primeiro, os protocolos de roteamento são usados em todos os dispositivos de rede da camada 3 para distribuir informações de roteamento. Depois, cada roteador analisa o cabeçalho da camada 3 de cada pacote, que é comparado à tabela de roteamento local e decide para onde encaminhar o pacote. Independente do protocolo de roteamento, os roteadores encaminham pacotes com base no endereço IP de destino. A pesquisa de roteamento é realizada independentemente em todos os roteadores da rede. Lembrando que temos uma exceção a esta regra, que é o PBR, Policy Based Routing, no qual os roteadores ignoram a pesquisa de roteamento baseada no destino. Nossa figura mostra uma rede IP tradicional, na qual uma atualização de roteamento para a rede 10.1.1.0.24 é propagada usando um protocolo de roteamento IP. Independentemente do protocolo de roteamento, o encaminhamento de pacotes é baseado apenas no endereço de destino. Portanto, quando o roteador recebe um pacote, ele determina o endereço do próximo salto usando o endereço IP de destino do pacote junto com as informações de sua própria tabela de encaminhamento e roteamento. Como demonstrado na figura, o processo de encaminhamento de dados ocorre da seguinte forma. O roteador R3 recebe um pacote de dados destinado à rede 10.1.1.0/24. R3 então executa uma pesquisa de rota para a rede 10.1.1.0.24 na tabela de encaminhamento e encaminha o pacote para o roteador de próximo salto R2. R2 recebe o pacote de dados com destino a 10.1.1.0.24, realiza uma pesquisa de rota para a rede 10.1.1.0.24 e encaminha o pacote para o roteador R1 do próximo salto. Como o R1 está diretamente conectado à rede 10.1.1.0.24, o roteador encaminha o pacote para a interface conectada diretamente. MPLS é uma tecnologia de encaminhamento de pacotes que usa labels para tomar decisões de encaminhamento de pacotes. O MPLS é um mecanismo de encaminhamento no qual os pacotes são encaminhados de acordo com labels. Ele foi projetado para suportar vários protocolos de camada 3. Normalmente, os labels MPLS correspondem às redes de destino, equivalente ao encaminhamento de IP tradicional. O MPLS foi projetado para aproveitar a inteligência associada ao roteamento IP e o modelo de comutação existente. Nas redes MPLS, a análise do cabeçalho da camada 3 é realizada apenas uma vez, quando o pacote entra no domínio MPLS. Os dados são anexados ao pacote e, em seguida, o pacote é encaminhado para o domínio MPLS. O MPLS encaminha com eficiência pacotes pelo core da rede, de acordo com um cabeçalho simplificado. A troca de labels é realizada independentemente do protocolo de roteamento da camada 3. Um rótulo é um identificador localmente curto de 4 bytes, de comprimento fixo e significativo, usado para identificar uma classe de equivalência de encaminhamento, uma FEC. Uma FEC é um grupo de pacotes encaminhados da mesma maneira, pelo mesmo caminho e com o mesmo tratamento de encaminhamento. Geralmente, um pacote é atribuído a uma FEC com base em seu endereço de destino da camada de rede. Portanto, os labels MPLS normalmente correspondem aos endereços de destino da camada 3, iguais ao roteamento com base no destino. Os labels
também podem corresponder a outros parâmetros, como QoS, endereço de origem ou um circuito da camada 2. Nos roteadores modernos, a comutação de labels MPLS não é muito mais rápida que o roteamento IP, mas o MPLS não é usado apenas devido ao seu desempenho de comutação. O MPLS diminui a sobrecarga de encaminhamento nos roteadores do Core. Ele também suporta encaminhamento de protocolos não IP, pois as tecnologias MPLS são aplicáveis a qualquer protocolo da camada de rede. O MPLS consiste em dois componentes principais: o plano de dados e o plano de controle. O plano de dados realiza a troca de protocolos da camada 3 e seus processos relacionados, usando protocolos de roteamento IP, como, por exemplo, OSPF e BGP, bem como RSVP e LDP. Já o plano de dados é o mecanismo de encaminhamento que encaminha de acordo com labels ou endereços IP de destino. Podemos fazer uma analogia com um carro de rally, onde o navegador seria o control plane e o piloto seria o data plane. O plano de controle cria uma tabela de roteamento, a RIB, Routing Information Base, com base no protocolo de roteamento. Vários protocolos de roteamento, como o SPF, EIGRP, ISIS, RIP e BGP, podem ser usados no plano de controle para gerenciar o roteamento da camada 3. O plano de controle usa um protocolo de troca de labels para criar e manter internamente e trocar esses labels com outros dispositivos. O protocolo de troca de labels vincula as labels a redes que são apreendidas por meio de um protocolo de roteamento e cria a tabela LIB, a Label Information Base. Os protocolos de troca de label incluem MPLS LDP e BGP. O BGP, nesse caso, usado pelo MPLS VPN. O MPLS TE, Traffic Engineer, usa o protocolo RSVP para realizar a troca de labels. O plano de controle também cria duas tabelas de encaminhamento. Uma FIB, a Forward Information Base, baseada nas informações da RIB, e uma tabela LFIB, Label Forward Information Base, baseada no protocolo de troca de labels e na RIB. A tabela LFIB inclui valores de labels e associações com a interface de saída para cada prefixo de rede. O plano de dados cuida do encaminhamento que se baseia nos endereços ou labels de destino. O plano de dados também é conhecido como plano de encaminhamento. O plano de dados é um mecanismo de encaminhamento simples, independente do tipo de protocolo de roteamento ou protocolo de troca de labels utilizado. O plano de dados encaminha os pacotes para a interface apropriada de acordo com as informações na LFIB ou nas tabelas FIB. No próximo vídeo, iremos falar sobre a arquitetura dos LSR, os Label Switching Router, de ingresso, intermediários e de egresso. E ainda vamos descrever os labels do MPLS. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, obrigado por assistir e até a próxima.